Olá a todos. Com base da monitoria, eu vou para facilitar coisas, a vida de todo mundo. Eu peguei alguns exercícios, vou fazer aqui agora e vou deixar alguns para vocês fazerem. Esse agora é da semana 1 de Física 1, que a gente vai começar. O primeiro exercício que eu peguei: o motorista de um automóvel pretende ir de 50 quilômetros, quer dizer, ir do quilômetro 50 ao quilômetro 260 em uma rodovia, ou seja, ele partiu de um ponto, certo? Que a quilometragem é 50 e foi até outro ponto que a quilometragem é 260, certo? Aí tá. Em uma rodovia com velocidade média de 70 km por hora. Ou seja, todo esse caminho que ele andou, ele fez uma velocidade média de 270 km por hora. Então, todo o caminho que ele andou, ele fez uma velocidade de 70 km por hora. Sabendo que 2 horas após a partida, ele passa pelo quilômetro 200. Então, vamos voltar um pouco aqui, ó. Quilômetro 200. Então, esse aqui, ó, nesse pequeno percurso aqui, ele fez em 2 horas. Aqui a gente consegue ver mais ou menos, ó. Ele foi de 50 a 200. Então, ele andou 150 km. Então, a velocidade que ele fez nesse percurso aqui, ó, é 150 em 2 horas. Ele fez 75 km por hora, certo? A velocidade média dele está mais baixa por causa que a velocidade média é o percurso total pela relação do tempo total. Então aqui, ó, vamos já, antes de fazer toda essa conta aqui, vamos achar o tempo total que ele demorou para chegar até aqui. Por exemplo, daqui até aqui, ele andou no total 210 quilômetros. Todo esse tempo eu não tenho, mas eu sei a velocidade, não sei. Pela fórmula da velocidade que é v igual a delta S sobre delta t, seria 70 é igual a distância que ele andou pelo tempo que ele andou. Então aqui, ó, multiplicando cruzado, 70t igual a 210. O t é igual a 210 dividido por 70. Com isso, nós temos 3 horas. Como ele falou que eu andei 2 horas aqui, nesse outro percurso eu andei exatamente em 1 hora. Qual que seria a velocidade daqui? Qual foi a distância que eu andei? Eu saí de 200 para 260. Então, eu andei 60 km em 1 hora. Portanto, a minha velocidade é 60 km por hora. Bem tranquilo esse. Vamos pro próximo. O próximo é o mesmo, um raciocínio parecido. Então vamos lá. A2. Um automóvel percorre um trecho retilíneo numa estrada de A a B, distante 100 km da primeira, certo? Então aqui nós temos duas cidades, A, cidade B. Entre elas nós temos 150 km. Ele saiu às 10 horas do ponto A para às 11 horas em um restaurante situado no ponto médio entre A e B. Também aqui mais ou menos, um ponto médio, onde o motorista gasta 1 hora para almoçar. Em seguida prossegue a viagem, gastando mais 1 hora para chegar ao ponto B. Qual foi a sua velocidade média? Ó, se ele saiu aqui 10 horas, parou aqui no meio 11 horas e chegou, demorou mais 1 hora, então ele chegou aqui 12 horas. Então a velocidade média dele vai ser a distância pelo tempo da viagem, certo? O tempo da viagem aqui seria teoricamente 2 horas, mas como ele ficou aqui, ó, parado 1 hora, então ele chegou às 11, mas ele saiu daqui só às 12. Então chegando aqui às 13. Então quer dizer que ele demorou 3 horas de viagem. Então minha velocidade média nesse caminho todo foi de 150 dividido por 3, que vai dar 50 km por hora. Vamos para o próximo. Tá aqui. Esse aqui é de 2 automóveis. 2 ciclistas se movendo em velocidade constante possuem funções horárias. Tá, vamos lá. A 3.
duas funções horárias. Então vamos lá. Nós temos o S1, que é igual a 20 mais 2t. E o S2, que é o ciclista 2, que é menos 40 mais 3t. O exercício perguntando, em relação ao mesmo referencial de sistema internacional, quer dizer que aqui o resultado com essa daqui vai ser em metros por segundo, se for velocidade, se for deslocamento é metros, assim por diante. Pode-se afirmar que um instante, quando ele pergunta instante, ele está falando de tempo. Então, o tempo em que eles se encontram. Então, o tempo tem que ser igual. Quando eles se encontram, tem duas coisas que tem que ser igual: o tempo e o espaço. Então, o S tem que ser igual e o tempo tem que ser igual. Aqui, como o S está isolado, então posso falar que o S1 é igual ao S2. Substituindo o S1 pela função que nós temos aqui e o S2 pela função que nós temos aqui, fica como? O S1 substituindo pela função é igual ao S2 substituindo pela função. Agora vamos isolar o t e achar a função. Passa numeral para um outro, letra para outro, certo? Vou passar o t para cá e o 40 para cá. Ficou 20 mais 40 igual a 3t menos 2t. Eu vou achar aqui que t é igual a 60. Portanto, eu achei o tempo. Em que unidade vai ser esse tempo? Segundos, porque é sistema internacional. Certo? Aí agora, próximo exercício. 4. 4 é de gráfico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. O 4 é de gráfico, ó. O gráfico representa... Tá. Aí. O gráfico representa como varia a velocidade de um corpo em função do tempo, deslocando-se a partir do desenvolvimento. Sempre que nós temos um gráfico e um gráfico é de velocidade por tempo, que é esse tipo de gráfico aí, para a gente achar o deslocamento total é só fazer a área do gráfico. Aqui na área do gráfico é fácil fazer. A gente só corta ele em vários pedaços, ó. Vamos lá. Aqui é 10, sobe, bem aqui é 30, vem um pouquinho mais e desce até o final, aqui, perfeito. Então vamos lá, 5, 10 e 15. Aqui ó, nós podemos fazer por três fórmulas. Como aqui já está, posso ter mais ou menos cortar essa região aqui ó, e separar. Aqui posso chamar de área 1, área 2 e área 3. A área 1 é literalmente um trapézio. Só que ó, aqui é base, base e altura. A área de trapézio é igual a base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Aqui eu consigo ver, ó, base menor que é 30, que é daqui até aqui, que vale 30. Base menor 10, que é daqui até aqui. E a altura vai ser daqui até aqui, que é 5. Portanto, vai ficar 10 mais 30 vezes 5 dividido por 2. E vai dar 40 vezes 5 dividido por 2. 40 vezes 5 dá 200. 200 dividido por 2 dá 100. Portanto, a área 1 é igual a 100. Certo? A área 2 é literalmente um retângulo. Então fica fácil. Base e altura. A base é de 5, porque ele foi de 5 para 10, tá? E a altura é 30. Então ficou 5 vezes 30, que vai dar 150. E por último, a área 3, que é um triângulo. Mesma coisa. Só que o triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base vai ser 5, porque foi de 10 para 15. E a altura vai ser 30, de novo. Então foi de 5 vezes 30, só que como é um triângulo, a gente divide por 2. 5 vezes 30 é 150, dividido por 2, 75. Isso aqui foi o deslocamento de cada região que eu fiz. Então o deslocamento total, eu vou ter que somar as três relações. Então meu deslocamento, que é meu ΔS, vai ser igual a 100 mais 150 mais 75. Meu ΔS em como é 250 com mais 75, 325.
metros, porque o exercício falou que estava dando intervalo de metros. Perfeito? Então, é isso.